Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos de Nova Aliança, queridos irmãos do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos irmãos do canal do YouTube que me acompanham. Hoje, sexta-feira, um dia lindo, maravilhoso, de céu azul. Quero desejar a todos um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus, um dia em que você desfrute de muita paz. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui na minha meditação, né? E quando a Bíblia diz em Isaías 55 que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos e diferentes que os nossos, em suma, Deus está afirmando que os pensamentos dos homens são muito pequenos quando comparados aos pensamentos dele, né? Quando Deus, em determinado momento, ele pediu para Samuel ungir um novo rei no lugar de Saul, Samuel foi na casa de Jessé, né, conforme Deus tinha mandado ele fazer. E lá Samuel viu o irmão de Davi, chamado Eliabe, que era um soldado robusto, forte, era uma estampa, né? E Samuel logo pensou, é esse, ele é o tipo perfeito para ser o rei, né? Mas Deus disse, não, não é ele não é pela aparência. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Está escrito isso em 1 Samuel 16. Deus tinha uma visão diferente da visão natural de Samuel, né? Deus estava olhando para o coração e encontrou a Davi e fez dele um grande rei, né? Davi era um menino, era franzino, era magrinho, sardento, né? Então, olha como Deus diferencia os nossos pensamentos do dele, né? O pensamento de Deus foi diferente do pensamento dos homens. Por exemplo, no caso do apóstolo Pedro, quando Jesus viu, né, Simão, que o nome dele era Simão, pela primeira vez, ele mudou o seu nome para Pedro, que significa pedra, né? Na verdade, ninguém via Simão com as características que Jesus vinha, de uma rocha estável, inabalável. Na verdade, por um bom tempo, né, Simão ele agiu como uma cana que se dobra de todas as formas que o vento sopra. Ele fraquejou, por exemplo, quando ele teve que andar sobre as águas, né, naquele encontro com Jesus nas águas. Ele negou Jesus 3 vezes, né? Ele negou conhecer Jesus na morte de Jesus. Pedro abandonou seus discípulos, ou melhor, o seu discipulado, né? E voltou à sua antiga profissão de pescador, ele era pescador, mas aquilo que nenhum homem via em Pedro se tornou realidade, né? Deus ele cumpriu seus propósitos e aí percebemos que quando nós damos crédito aos pensamentos de Deus, meu irmão, a realidade da vida muda, né? Nossa realidade muda. Uma pergunta que pode ser feita, né, a respeito da graça e da salvação é por que o Deus onipotente teve que enviar seu amado Filho à Terra, né, para morrer por nós por meio do maior sacrifício já feito, né? Ele não poderia simplesmente ter nos perdoado e com um estalar de dedos dito, está feito. Por que ele não fez isso? Ele pode todas as coisas, Deus pode todas as coisas, né? Porque, na verdade, amados, ele queria que nós entendêssemos o seu amor infinito e até que ponto esse amor iria a nosso favor. Jesus ele se dispôs a se entregar por todos nós para aprendermos o significado do amor. Como é que a gente poderia entender, por exemplo, o espírito de amor de Deus se nós não vivêssemos o exemplo dos sacrifícios de sofrimento de Jesus, né? Que confiou no seu Pai em todas as coisas, né? Da mesma forma, ele nos pede para seguirmos o seu exemplo, enfrentando com bravura, enfrentando com coragem, com fé. As nossas circunstâncias, nós sabemos que são pesadas às vezes, né? E nós temos que confiar que ele vai nos ajudar por todo o tempo, né? O maior exemplo que nós podemos dar é de fé, né? Mesmo nas dificuldades, porque isso pode motivar outras pessoas a adotarem a mesma atitude, né? As pessoas, quando veem os filhos de Deus, né, que enfrentam as mesmas batalhas que elas,
mostrando como colocar a fé em ação no dia de hoje, fica mais fácil entenderem e desejarem esta mesma fé, né? Jesus, ele entende nossas provações, né? Ele sabe, ele passou as mesmas coisas, ele sofreu dor, humilhação, ele sofreu crítica, ira, oposição, né? Teve gente com ciúme, desprezaram ele, mentiram a respeito dele. Ele ficou cansado, ficou sem dormir, com fome, com sede, passou frio e ficou doente. Ele foi desprezado, insultado, traído, abandonado e, por fim, torturado e morto. Olha quanta coisa, né? Nós vemos aí que Jesus passou e que não é diferente da nossa vida, não, né? Ele nos ensinou, pelo exemplo das suas orientações, para enfrentarmos as dificuldades e até nos alegrarmos com os problemas, né? Isso não é masoquismo, não. Isso é uma questão de fé, é uma questão de visão, né? Ele nos mostrou o caminho para encontrarmos paz em todas as coisas, mas o melhor é que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Ele escolheu o caminho da doação pessoal, né, muitas vezes, e ele deu a sua vida, não por glória ou louvor, mas pela alegria de nos oferecer o amor que só ele poderia nos dar. E ele disse, né, o processo de aprendizagem da vida muitas vezes excede a nossa capacidade, de maneira que nós aprendemos através das experiências difíceis e, como resultado, somos abençoados, né? Com entendimento, com discernimento, com convicção, com compaixão, para podermos ajudar os outros. Amém, queridos? E ele promete que cada sacrifício valerá a pena, né? Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, diz que os nossos sofrimentos nos dias de hoje, daqueles que viveram até hoje, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, né? Ó, uma coisa que já observei, o mundo ele gira em torno do sofrimento das pessoas em tragédias coletivas, né? Quando teve essa inundação do Rio Grande do Sul, em Petrópolis, né, a população se movimenta, se junta, manda donativo, são caminhões, são coisas que chegam. Então, muitos se surpreendem quando as pessoas se apegam a Deus, né, quando isso acontece. Justamente quando isso acontece, é um mover no coração do homem, né? O sofrimento nos aproxima de Deus. Creia nisso, né? Ninguém lembra de Deus quando tudo está correndo às mil maravilhas. Ninguém lembra. Mas no primeiro sintoma de dor, logo se clama por socorro divino, né? Alguém já disse que o cristão é alguém que compartilha os sofrimentos de Deus no mundo. Se nos esforçarmos para fazer avançar o reino de Deus, podemos contar e encontrar o que Cristo enfrentou nesse caminho. Ele enfrentou abuso, ele enfrentou indiferença, injustiça, mal entendido, né? Uma infinidade enorme de problemas, né? A nossa dor, amados, nos oferece uma plataforma. A questão é saber a mensagem que eu estou dando ao mundo durante a minha dor, né? Eu deixo a minha fé se tornar consequência das circunstâncias? Ou Deus continua sendo bom, mesmo que as circunstâncias não sejam boas, né? O perfil do caráter de Deus e da sua geração não muda, né? Não vai mudar nunca o sofrimento. Se eu confiar em Deus, mesmo nas dificuldades, vou permitir que a minha vida transmita uma esperança que vai muito além do que é visível ou se possa tocar. Creia nisso, né? Então, estarmos dispostos a sofrer com alegria pela glória de Deus, com um testemunho que jamais poderíamos verbalizar, isso é muito importante, né? Nós indicamos um Deus que oferece um tesouro na terra, não na terra, né, melhor dizendo, mas no céu, um lugar onde a traça e a ferrugem não destrói, né? Então, Deus não nos deixa vivenciar dores apenas para para nos desenvolver, mas porque tem um propósito, né, para os seus filhos. Ele permitiu que José ficasse, por exemplo, encarcerado durante 13 anos como escravo para poder salvar uma nação e o seu povo. Permitiu que a igreja primitiva fosse perseguida para que o evangelho se espalhasse para além de Jerusalém, né?
e permitiu também que Jesus se tornasse o cálice, ou melhor, que Jesus tomasse o cálice e sofresse pela nossa salvação. Quando o cristão sofre, amados, ele pode, assim como Paulo, né, se animar, sabendo que a vida será um testemunho do poder da ressurreição. Né? Quando Jesus ressuscitou, ele nos deu poder. Quer Deus o livre, quer Deus não livre, né? Então, em qualquer um dos casos, nós devemos confiar em Deus durante nossas aflições, na confiança de que Deus nos livrará, pois assim Ele vai manifestar o poder dele, né, na nossa fraqueza. Amém, queridos? Então, nós queremos evitar o sofrimento, a morte, o pecado, as cinzas, claro, mas vivemos em um mundo dividido pelo sofrimento, dividido pelas dores, um mundo que o próprio Deus visitou para remir, né? Nós recebemos a vida que Ele nos deu por meio de um grande privilégio de sofrermos com Ele, morrermos com Ele, para ressuscitarmos com Ele para a vida eterna. A sua graça conosco deve ser exibida, não escondida pelo silêncio, para que o mundo conheça que Deus é glorioso, né? Mesmo em circunstâncias difíceis. Amém? Olha, eu desejo que você, nesse final de semana, tenha um entendimento, um toque especial dos céus, para entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não se surpreenda com as coisas. Deus é o controle de tudo. Não é? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite. Amanhã, depois da manhã é domingo, amanhã é sábado, né? Nós temos o nosso culto de ceia às 9 horas da manhã, ali na Igreja Batista Nova Aliança, Santa Cruz. Se você já é batizado, já cumpriu os primeiros, a primeira ordenação do batismo, venha estar conosco, participe da mesa do Senhor. Né? À noite nós temos às 19 horas o nosso culto de adoração, de louvores, de pregação da palavra. Né? Igreja Batista Nova Aliança, Avenida João 23, 1910, em Santa Cruz. Ou procure uma igreja próxima a você, mas esteja na presença de Deus, né? Abra o seu coração para Ele e Ele tocará o seu coração com coisas que você nem imagina. Amém? Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Um bom final de semana. Dê o seu like aí no canal do YouTube, toque no sininho, se inscreva, né? Toque no sininho para que você receba diariamente as mensagens, né? Compartilhe essa mensagem com outros, né? E que Deus te abençoe. Amém? Um grande abraço, um beijo no teu coração. Fica com Deus, amados.